Amém. Bom dia. Deus abençoe. Que prazer poder estar nesta manhã, nesta casa. Obrigado, pastora, pelo convite. Uma honra realmente para a minha vida. Me chamo Gláucia, como já disse a pastora, esposa desse profeta e apóstolo abençoado. Sou brasileira, moro porque pelas dúvidas, muita gente pergunta, você é argentina? Não, eu sou brasileira, capixaba do Espírito Santo, mas já faz muito tempo que eu moro na Argentina, então aí já pegou o sotaque, né? Lamentavelmente já captei o sotaque já da Argentina. E aí se sair alguma palavra em espanhol, vocês pedem o Senhor para dar interpretação. Como eu estou tão acostumada a empregar em espanhol e às vezes por aí as palavras são meias aí, mas aí vocês já vão aprendendo, porque já tem mulheres aqui que são internacional, amém? Assim que o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo, e aí eu sei que o Senhor vai dar a interpretação. Um prazer, realmente uma honra para mim estar neste lugar. E Deus colocou algo muito especial no meu coração, que eu queria aproveitar nesse dia para poder compartilhar com cada uma de vocês. Trago o abraço do meu esposo, ele veio e disse, Gláucia, é uma igreja maravilhosa. Então já criou expectativa, e quando veio esse convite, falei, agora, a confirmação para mim conhecer essas mulheres e essa igreja abençoada. Assim que é tão bom poder conhecer e ver o que Deus está fazendo. E quando essa manhã eu estava compartilhando com a pastora e dizendo que nós devemos aproveitar este tempo que o Brasil está vivendo. É um tempo de céus abertos que estamos vivendo, e você tem que aproveitar, porque Deus te chamou para este tempo. Deus te deu a bênção de viver e de presenciar neste tempo o que essa nação está vivendo. Assim que, mulher, dê graças ao Senhor e não deixe que isso morra com você, senão que também você seja uma mulher que deixe um grande legado para os seus filhos e para essa nação, amém? Assim que Deus é Deus e Ele continua abençoando as nossas vidas. E como dizia a pastora, sou mãe de 3 meninos, um de 13, um de 9 e um de 6 anos, e eu sou a rainha da minha casa. E aí todo mundo que vê diz assim, e a menina? E eu digo, não, essa família aqui é completa assim mesmo. Esse foi o desenho de Deus para a minha vida e para a minha família. Assim que diz, falta menina, eu digo, não falta nada, aqui já está tudo completo. Aqui já está tudo completo, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer desenhos para a família, para o projeto, só é completo se tiver uma menina e um menino, só é completo se tiver 2 meninas e um menino. E eu quero te dizer nesta manhã, Deus tem um propósito para a vida de cada uma de nós, e a nossa família é um desenho de Deus. Se você tem tudo mulher, você é uma abençoada. Se tem tudo homem, é abençoado. Se tem tudo misturado, também é abençoada, amém? Que ninguém te coloque título ou queira fazer da vontade dele, senão que você e sua família é um projeto de Deus, amém? Assim que eu queria basear um pouco no que é o tema, né? o lema dessa conferência, desse congresso, falando sobre algo novo, sobre novidade, sobre o vinho que vai ser derramado, e já está sendo derramado desde o dia de ontem neste lugar, amém? E eu quero me concentrar um pouco sobre isso. A palavra do Senhor no livro de Salmos 128, e o versículo 3, um verso bem conhecido, diz, a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Essa é uma palavra que Deus depositou no meu coração para poder compartilhar com vocês nessa manhã. Já o Senhor nos diz através da sua palavra que cada mulher que está neste lugar é uma videira. Cada mulher que está neste lugar com a afirmação que diz a palavra do Senhor, você é uma videira e você vai produzir bons frutos e bom vinho para honrar o nome do Senhor, amém? E a Bíblia diz que essa mulher, ela rodeia a casa, é como uma videira que rodeia a casa. E se vocês podem estudar, a videira é uma planta.
que de acordo com como ela cresce debaixo da terra, é o mesmo que ela vai crescer por cima da terra. O tanto que ela vai crescendo enquanto ela está escondida, enquanto os olhos não estão vendo, é o mesmo que ela vai ser criada, é o mesmo que ela vai crescer na parte de cima. E o Espírito Santo de Deus me disse: tem muitas mulheres neste último tempo, neste lugar, que ficaram muito entristecidas, dizendo: Senhor, eu não tenho visto fruto, eu não estou vendo a videira crescer na parte de cima. Mas o Senhor está dizendo: quanto mais você está crescendo no profundo do escondido, é o tanto que vai limitar o quanto você vai crescer por cima. Por isso, mulher, se está demorando, se você está vendo que a raiz está demorando muito, é porque essa raiz vai expandir por baixo e também por cima. Alguma mulher que pode receber essa palavra nessa manhã? O Senhor me disse sobre o vinho e sobre alguns processos que a gente vive. Porque quando a gente fala sobre o odre, a gente sabe que é o lugar aonde se guardava o vinho. E aí dentro desse odre era onde tinha o processo da fermentação. E eu sei que muitas de nós estamos neste lugar, que já, como dizia a pastora, o ano passado foi um tempo de florescer, e esse tempo tem sido um tempo de fruto. E aonde vem o fruto também vem a colheita, porque o fruto não pode ficar na planta, tem que haver uma colheita. E depois da colheita é quando ele é colocado dentro do odre para ter a fermentação, para passar o processo. E o Senhor me falou de 3 tipos de mulheres que nós temos aqui hoje. Eu sei que tem vários, mas o Senhor falou especificamente acerca de 3 tipos de mulheres que estão vivendo um processo diferente, estão no odre, estão sendo processadas, mas os processos têm sido de uma forma diferente. A primeira é aquela mulher que parece, aquela que sentiu que o processo na vida dela não tem gerado nada. Aquela que está dentro do odre e está sentindo que nada tem acontecido na vida dela. E o Senhor nessa manhã quer afirmar o seu coração. O Senhor nessa manhã, Ele vem te dizer uma vez mais, que esse processo vai valer a pena. Que esse processo vai valer a pena. Esse processo, aleluia, eu posso sentir a presença de Deus neste lugar, e o Senhor afirmando na sua vida: esse processo não é em vão. Esse processo não é em vão, aleluia. Então são aquelas mulheres que sentem que passando por esse processo, mas estão muito tempo guardadas. Pastora, está demorando demais. Eu quero te dizer algo. Eu moro na Argentina, e a Argentina é muito conhecida por ter bons vinhos, pelas pessoas tomarem muito vinho, é muito cotidiano. Na Argentina eu não vi suco de uva, toda a uva que é colhida na Argentina é para a produção de vinho. Mas quando eu vou a um supermercado, eu posso ver que no supermercado eles têm vinhos como se fosse numa caixinha de leite. E esses são os vinhos que geralmente você vê as pessoas abrir e estar bebendo esse vinho como se fosse um leite pela rua, os jovens, as pessoas que são viciadas no álcool. E esse é um tipo de vinho mais barato, que qualquer pessoa tem acesso, que qualquer pessoa pode comprar. Mas também existem aqueles tipos de vinho que é aberto somente para ocasiões especiais, que são aqueles vinhos que não são vendidos no supermercado. Existe aqueles vinhos que são guardados para tempos especiais. E se você sabe alguma coisa de vinho, você sabe que aqueles que são mais velhos, aqueles que tiveram mais tempo guardado, são os mais valiosos. E eu quero te dizer que na nossa vida e no mundo espiritual sucede muita coisa da mesma forma. Você vê muita gente vindo e sendo usada rapidamente. Você diz: mas pastora, por que eu estou demorando tanto em ver o que Deus está fazendo na minha vida? Eu quero te falar algo nessa manhã, é que Deus tem te guardado para um tempo especial, para uma ocasião especial, para uma celebração especial.
Calvário. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Segundo tipo de mulheres de vinho são aqueles que, em vez do vinho, ou em vez do processo da uva dar um bom vinho, são aquelas que o processo fez com que se amargasse, fez com que aquele vinho não servisse para ser servido em uma mesa, senão que automaticamente se transformou em um vinagre. E o terceiro são aquelas que que sente que o tempo passou, pastora, porque antigamente quando eles colocavam o odre, tinha fermentação, tinha um processo, e já depois aquele odre já não era mais usado, porque ele já tinha sido expandido. E eu quero me deter e falar um pouquinho desses três tipos de mulheres, porque o Senhor falou fortemente no meu coração que tem mulheres que estão vivendo nesse tipo de processo. Eu creio nessa geração que vai se unir com a geração que veio antes de nós e que Deus está usando para unir para um propósito grandioso. Eu acredito que, ainda que seja um odre velho de uma outra geração, o Senhor vai te renovar e te vai usar junto com os odres novos que serão estabelecidos em este lugar nesse fim de semana. Oh, aleluia! Glória seja dada ao teu nome, Senhor. O primeiro grupo daquelas mulheres que são específicas. Eu não tomo vinho. Eu cresci, eu fui aos 3 meses de idade, minha mãe me levou para a igreja, para a Assembleia de Deus mesmo, do fogo, do santo fogo de Jesus, bem fechado em todos os costumes. Então eu nunca provei vinho, eu não sei o que é o vinho, a não ser uma vez, porque na Argentina, ainda que vocês pasmem, as igrejas na Santa Ceia, eles usam vinho. Então um dia eu fui participar da Santa Ceia, eu não sabia, eu subi junto com meu esposo e eles me deram para mim tomar. E eu tomei como fosse o suco de uva. E quando eu coloquei aquele traguinho na minha boca, aquilo queimou a minha garganta, que eu comecei a tossir. E o Rony começou a falar: Glaucia, eles vão pensar que você está em pecado. Para de tossir, Glaucia. Se engasgou com a Santa Ceia. Para de tossir, Glaucia, eu não estou aguentando. Está queimando tudo, Rony. Está queimando. Ele se concentra e transforma esse vinho em um suco de uva, porque senão as pessoas pensam: a pastora está em pecado, está se manifestando tomando vinho. Mas isso é muito comum. Essa foi uma das primeiras vezes, mas eu já escutei muito falar sobre isso. E a Bíblia fala muito sobre o vinho, sobre o que é o vinho na nossa representação, na nossa vida. Então eu acredito que o Senhor tem guardado uma geração de mulheres, como nós vemos na Bíblia, mulheres para um tempo específico. Mulheres como Ana, que não era comum, que não tinha filhos como tinha a sua rival, que Deus tinha guardado. Nós vemos tantas histórias na Bíblia de mulheres que tinham ventres estéreis. Mas por que, pastora? Porque Deus tinha guardado o ventre dessas mulheres para um tempo específico. A gente vê Ana, a gente vê Sara, a gente vê Rebeca, a gente vê Raquel, mulheres que o Senhor guardou o ventre delas para algo específico. Então você pode estar se sentindo como uma mulher estéril em esse último tempo. Pastora, não tenho dado fruto. Eu vejo que tanta gente vem e os frutos estão vindo na vida deles, mas é porque Deus tem guardado a sua vida. Deus tem guardado o teu ventre para algo específico, para levantar um Isaac, para levantar um Jacó, para levantar um Samuel, que não foram homens comuns, foram homens que marcaram a história. E quero declarar nesta manhã que as mulheres que estão neste lugar, você não é uma mulher comum e corrente. O que Deus tem depositado dentro de você, o que Deus tem depositado dentro de você é algo que vai marcar a essa geração, é algo que vai marcar este tempo. É um profeta, é um sacerdote, é algo especial que Deus depositou dentro de você. Então tenha paz quando alguém vem como Penina,
te dizer, que você não tem, que está demorando. Não deixe que isso te tire do foco. Você tem que entender que tem mulheres que Deus escolheu e separou para um tempo específico. E essa mulher é você. Essa mulher é você. Os processos vão te levar para algo grandioso da parte do Senhor. Amém? Também nós vemos outro tipo de mulher, que são aquelas mulheres que o processo, em vez de que se transformasse em vinho, o processo amargou. Não serviu para vinho, se tornou um vinagre. E aí às vezes a gente olha e diz assim, mas pastora, vinagre tem um valor menor do que de um vinho. E é verdade, mas eu quero te dizer algo que Deus colocou no meu coração. Ele me disse, diga para minhas filhas, que ainda que elas estejam vivendo um processo de amargura, isso também será de bênção. Que elas não desprezem o tempo do processo e o tempo da amargura. Você sabe que o vinagre, ele tem várias propriedades. Ele ajuda para os coágulos no sangue. Ele prevê o desenvolvimento de células cancerígenas. Ele combate no problema inflamatório. Ele é bom para o coração. Ele é bom para o fígado. Ele é bom contra a diabetes do tipo 2. Então às vezes as pessoas te veem nesse processo, em vez de você se tornar um bom vinho, você terminou sendo um vinagre. Mas eu quero te dizer que ainda os vinagres têm um propósito nas mãos do Senhor, e isso não será definitivo. É um processo, oh aleluia. Mas ainda nesse processo, Deus vai te usar. Deus vai te usar. O vinagre é bom na dieta. O vinagre é bom para o coração. O vinagre é bom para o fígado. O vinagre também tem as suas propriedades. E que eu quero te dizer nesta manhã, eu também passei por muitos processos. E o Senhor me ensinou que os meus processos também me edificam, que os meus processos também me abençoam. É por isso que a Bíblia diz que é melhor às vezes estar no enterro do que estar numa festa. Porque quando você está no enterro, você começa a refletir. Como dizia a pastora, depois que eu tive uma perda, eu comecei a refletir. Às vezes quando a gente está num momento onde tem muito vinho, tem muita alegria, a gente termina se esquecendo de muitas coisas. Mas quando a gente está em um processo de amargura, de tristeza, é neste momento que os nossos olhos são abertos para que a gente possa ver outra circunstância. Eu passei momentos de amargura. Eu tive momentos na minha vida que eu não fui um bom vinho. Eu fui literalmente um vinagre. Eu literalmente no processo eu amarguei. Assim como a pastora contou nesta manhã, eu também tive meu primeiro filho e fiquei grávida pela segunda vez. E quando eu fiquei grávida, as pessoas começaram a me dar presente, as pessoas começaram a me dar fralda, as pessoas começaram a me abençoar. Ai, que alegria, vem um novo missionário, uma nova missionária. E estávamos muito felizes. De repente eu comecei a me sentir mal. E eu disse, Rony, não estou me sentindo bem, me leva no médico para poder ver. E quando eu cheguei no médico, ele fez todo o exame e ele me disse, você tem certeza que você estava grávida? Eu disse, sim, eu escutei o coração. E ele me disse o seguinte, você está em um trabalho, você está em um aborto espontâneo, já não existe nenhum embrião. Você agora só vai sentir a dor do que é expulsar o saco que está dentro de ti, mas você já não tem. E quando nós saímos daquele lugar, o Rony disse, mas eu sou profeta, o Senhor não me disse nada. Nós fizemos a ilusão de que vinha um segundo filho, mas automaticamente ele me disse uma coisa, Gláucia, o Senhor nos deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor nos deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu estava fazendo a obra, eu já pastoreava, eu estava fazendo tudo correto, mas o Senhor
O Senhor é que é o dono da nossa vida e Ele decide como pode fazer e o que fazer nas nossas vidas. Se passou o tempo, eu perdi o meu bebê em um 19 de janeiro de 2012. Quando foi? Em 19 de janeiro de 2013, nascia o meu outro filho, que se chama Lucas, que hoje tem 9 anos. Eu não planejei, e ainda que eu tivesse planejado, não ia coincidir com as datas. Mas sabia algo, minhas amadas irmãs? No dia 19 de janeiro eu deveria estar chorando, eu deveria estar lembrando que eu fui amargada, que eu estava num processo, mas o Senhor transformou a minha amargura em baile, o meu lamento em baile. Por quê? Porque no dia 19 de janeiro eu nunca estou triste, eu estou celebrando a vida do meu filho. Todos os 19 de janeiro foi uma data que o inimigo quis me entristecer, mas que o Senhor me deu um novo filho, e eu tenho que estar cantando parabéns, eu tenho que estar celebrando. Quero te dizer nessa manhã, esse dia que você lembra a data, a hora, o momento, a palavra que eles te falaram, o que soou nos seus ouvidos, esse dia que foi marcado, que você sentiu que tudo dentro de você se amargou. Oh, aleluia! Eu sinto a autoridade do Senhor para dizer nesta manhã, esse dia para você não será lembrado como uma tristeza, será um dia de celebração, porque o Senhor trocará o seu lamento em baile, o seu lamento em alegria. Quantas mulheres podem receber essa palavra nessa manhã? Literalmente, como a Bíblia diz, em muitas passagens bíblicas que diz, no próximo ano você estará com a sua promessa nos seus braços. Eu quero declarar que o próximo ano, o próximo bisbatom, você não virá sozinha a este lugar, você virá com seu testemunho. E não estou falando só de um bebê, eu estou dizendo da promessa do Senhor. Você virá com essa promessa cumprida neste lugar, para dar testemunho de que Deus é Deus na sua vida. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia! Essa amargura. E amada, deixa eu te falar uma coisa. Depois que eu perdi essa gravidez, esse bebê, eu nunca tinha recebido tanta mensagem de mulheres me perguntando, de mulheres dizendo: pastora, eu perdi um filho, pastora, eu sofri um aborto, pastora, eu não posso ser mãe. Tantas mulheres, e aí eu já não lhe dizia a elas: vá em paz que o Senhor vai te abençoar. Eu me identificava com a amargura daquela mulher, e eu dizia para ela, e sigo dizendo: é um processo, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, porque é uma promessa, a alegria vai vir. Oh, aleluia! Assim que esse processo que você está vivendo vai servir de testemunho e vai abençoar a muitas pessoas. Essa amargura que você está vivendo, que você não entende, essa dor no peito, essa amargura vai servir para abençoar a vida de muitas pessoas. Nunca Deus usou tanto a vida do meu esposo para orar por mulheres estéreis e mulheres dar à luz. Nunca foi tão forte essa unção na nossa vida. E ela veio depois que nós podemos identificar com outras mulheres. Mulheres que estavam 7 anos, que não podíamos ser mãe. Mulheres que era impossível para um médico. Mulheres que já tinham feito todo tipo de tratamento. E geralmente, a unção nunca é de um.
Geralmente essas mulheres ficam grávidas e sempre é de 2. Sempre é de 2, aleluia. Porque o Senhor nele nada é perdido. O que você semeia, o que você entrega, o Senhor sempre vai te devolver. Deus vai usar a vida dos teus filhos. Deus vai usar essa geração. Deus vai usar a vida dos seus netos. Deus vai usar a vida dos seus sobrinhos. Deus vai usar a sua vida neste tempo. Eu me lembro que eu tinha passado 3 meses que já tinha perdido o bebê. E o médico disse, não, Glaucia, você tem que esperar como 6 meses para você ficar grávida outra vez. Eu disse, Senhor, é da tua vontade. O Senhor tem o controle, domínio e o controle. E Gabriel tinha 3 anos. Meu filho mais velho. Que ele veio aqui junto com meu esposo. Ele tinha 3 anos. E ele veio e colocou a mão na minha barriga e disse, mamãe, o meu irmão Lucas está dentro da sua barriga. E eu disse, meu filho, eu achei que ele tinha ficado traumatizado. Eu disse, meu filho, a mãe já te falou que o bebê, o seu irmão ou sua irmã, já está com o Senhor. Ele disse, não, a senhora não está entendendo. O meu irmão Lucas está dentro da sua barriga. E ele foi tão insistente que eu comecei a ficar com medo. Eu disse, eu vou fazer um exame, né, para tirar a dúvida do menino e ficar tranquila. E eu vou fazer o exame. E que saiu positivo. 3 anos. E eu disse para ele, meu filho, olha a mulher incrédula. Meu filho, pode ser que seja uma menininha, porque ele já tinha passado um trauma de eu ter perdido um embaraço, uma gravidez. Então eu disse para ele, meu filho, pode ser uma mulher. E ele batia o pé e dizia assim, a senhora não entende que o que está dentro da sua barriga é o meu irmão Lucas. E aí, já comecei a ficar meio com medo, que o menino começou a ter muita autoridade, né? E eu não conseguia ver, eu fazia ultrassom e fazia outro, eu fiz 3D, eu fiz 4D, eu não sei quantos D que eu fiz. E o menino não mostrava, e era Deus dizendo, vai, você tem que acreditar no profeta. Eu queria ter uma comprovação que era. E aos 6 meses eu descobri que realmente o que eu levava dentro do meu ventre era um homem. E eu não entendia. E eu dizia, por quê? Porque o nome é Lucas. Ele dizia, mamãe, eu não sei, mas o Senhor me disse que o que está dentro da sua barriga é o meu irmão Lucas. Eu perdi. O Senhor, eu estou casada com um profeta das nações. O profeta hoje está na Rússia, pregando lá na Rússia. Estou casada com um profeta. Mas a Bíblia diz que os nossos filhos serão como planta de olivo ao derredor da nossa mesa. Aleluia. Ele estava do meu lado, mas talvez ele estava com tanta dor como eu, que ele não podia entender. Mas Deus levantou a um profeta de 3 anos dentro da minha casa para dizer que já aquele tempo de tristeza tinha passado e que meu ventre já estava habilitado para começar a gerar um adorador do Senhor, um profeta das nações. Eu quero te dizer, a videira é algo passageiro, mas a planta de oliva, ela pode durar até um século. Eu quero te dizer que o que você está gerando, que é o que o seu filho espiritual ou o seu filho físico vai ficar e vai durar muito mais do que você, porque você é uma videira, mas eles são planta de oliveira ao derredor da sua mesa. Oh, aleluia! O vinho, a uva dá o vinho, mas a azeitona dá o azeite. E eu quero declarar que seus filhos, que a sua geração será homens e mulheres ungidos pelo Senhor. Oh, uma unção tão forte brotará na mesa da tua casa. É a promessa do Senhor. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quando você está no seu propósito, quando você é uma videira,
automaticamente os seus filhos são planta de olivo. É uma promessa do Senhor. E a videira é aquela que traz alegria para casa. Você, amada, foi que Deus escolheu para trazer alegria para sua casa. Sempre diz que quando tem uma mulher amargada ou amargurada, a família toda fica amargurada. Mas se tem uma mulher que é uma videira, e é uma alegria, porque o vinho produz alegria, a sua casa será uma casa de alegria. Pastor, eu sinto a unção de Deus neste lugar. Pastor, o meu marido só me faz amargar. Pastor, a situação na minha casa é uma situação de tristeza, de angústia. Pastor, eu já não consigo ver uma solução. Eu quero te dizer algo. Tira os olhos dos outros, põe os olhos em você e diz: será que eu realmente estou produzindo um bom vinho nesse tempo? Porque se você é uma videira, aleluia, e se você produz alegria, oh, o Senhor vai entrar naquela casa, o Senhor vai entrar naquela casa, e a tristeza, a discórdia, a briga vai ter que ir, porque o gozo e a alegria do Senhor, o gozo e a alegria do Senhor começa a fazer parte da sua vida e da sua história, de aqui para diante. Quantas mulheres recebem essa palavra nessa manhã? Oh, aleluia. A amargura vai dar lugar para a alegria, aleluia. E quero ir finalizando, dizendo desse último tempo, dessas últimas mulheres, que são aquelas que sentem que o seu tempo de produzir um bom vinho já passou. Pastor, um dia eu fui um odre. Pastor, um dia eu fui usada pelo Senhor. Pastor, um dia eu trouxe alegria. Pastor, um dia o Senhor me usou. Eu fui usada pelo Espírito Santo. Mas o tempo passou e eu sinto já que o odre foi expandido. E eu já não tenho mais como passar por o processo para produzir um bom vinho. Mas o Senhor vem te dizer nesta manhã: nas mãos do Senhor nada fica perdido. Na lei humana pode ser que esse odre já não serve, mas tem um segredinho. Que quando você tem alguma coisa de couro, você passa nela um óleo, um azeite, e aquele couro que estava duro, que estava rígido, ele começa outra vez a ficar molinho, e aquilo que já não tinha mais brilho, que já não tinha vida, com o azeite, com o óleo, aquele couro volta a renovar. E eu quero te dizer algo nessa manhã: há muitas mulheres que já sentiram que já não podem dar um bom vinho, que o seu tempo já passou. Eu quero te dizer que aquele que unge, aquele que tem o óleo, aquele que tem a unção, ele está aqui nesta manhã, e ele vai voltar a te ungir, e o que estava duro começa a amolecer, começa a tomar uma forma. Você também faz parte deste tempo e dessa geração. Oh, aleluia! O brilho do Senhor, da presença do Senhor vem sobre a sua vida. Eu me afastei, pastor, eu profetizava, pastor, eu pregava, mas o processo, eu fiquei um vinagre e já não consegui mais me tornar um bom vinho. Eu quero te dizer, nesta manhã o Senhor marcou encontro com você neste lugar. O seu tempo não passou, aleluia. Você voltará a brilhar, mas não pelas suas forças, senão pelo óleo e pela unção do Senhor na sua vida. Oh, aleluia. Sabe aquelas mulheres que têm experiência, são aqueles odres que já sabem como é o processo da fermentação. São essas duas gerações que Deus está unindo. A geração de Isabel, aquela geração que teve que esperar por muito tempo para receber uma promessa da parte do Senhor.
E Isabel teve que guardar. A Bíblia diz que ela guardou por 6 meses aquele segredo. Quando a pastora compartilhava e dizia isso, eu digo: Senhor, como importante é a gente saber o tempo de ficar calada. A Bíblia diz que ela ficou 6 meses sem dizer nada, sem sair, sem se aparecer. E automaticamente, quando o anjo visitou a vida de Maria, ele mesmo se encarregou de dizer: vai para a casa de Isabel, porque Isabel já estava 6 meses adiantada no processo. E é por isso que eu acredito firmemente que o Senhor tem unido essas duas gerações, as gerações de Isabel, que são os odres experientes, os odres que já passaram pela experiência da fermentação, e os odres novos, que são as Maria, que Deus tem levantado neste tempo, neste lugar. Deus vai fazer uma função, Deus vai fazer essa função, Deus vai unir essas duas gerações. Eu não sei de qual geração você faz parte, mas eu tenho certeza que neste lugar tem Maria e tem Isabel. Ninguém fica de fora. Ou você é um odre que Deus vai usar para abençoar a geração nova, ou você é a geração nova que tem que colar com os odres de experiência para saber qual é o processo de fermentação. Eu sempre gostei de sentar e escutar as mulheres de oração. As minhas amizades sempre eu era adolescente e eu tinha amizade com mulheres casadas. Eu era adolescente e eu gostava de ficar sentada escutando as irmãs que já tinham mais idade. Eu não me juntava muito com as meninas da minha idade, eu não entendia muito, mas eu gostava de escutar. Eu gostava de aprender, de ver as experiências daquelas mulheres. E sabe que quando eu vinha para cá, estava no avião, o Senhor fez me lembrar, porque quando meu esposo se converteu, toda a minha vida eu fui da igreja, sou da igreja, e meu esposo se converteu, e o Senhor me deu a graça de poder discipular. Vocês não falam nada para ele, tá? Mas ele é meu discípulo. O Senhor me deu a graça de poder discipular, de poder ser uma amiga, porque eu já estava há muito tempo na igreja. E de repente, passaram-se alguns meses, e ele veio e disse: Gláucia, parece que eu estou sentindo algo diferente por você. E como eu era uma crente bem pentecostal, e ainda sou, eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Você está pensando que as coisas na igreja é bagunça igual no mundo? Que pensamento é esse, varão? Ele disse: calma, só é para orar. E eu disse: tá bom, se é para orar, vamos orar. E oramos porque o Rony vinha de uma vida de um transfundo. Ele contou, creio que algumas coisas neste lugar. Quando eu conheci ele, ele andava descalço. Quando eu conheci ele, só tinha uma muda de roupa. Quando eu conheci ele, o primeiro sapato que ele usou foi um sapato que ele encontrou no lixo, que abria a boca, falava. Ele colocou uns pregos naquele sapato, e era o sapato que ele usava. Então, quando eu falei que eu estava orando com ele, todo mundo dizia: Gláucia, você vai passar fome com esse homem. Gláucia, você está entrando em uma enrascada. Mas eu realmente estava orando. E eu me lembro que havia umas 4 irmãzinhas que era aqui e dizia: ele é um bom menino. 2 delas era minha avó e a avó dele. Que as avós, né, são uma benção, aleluia. E as outras 2 eram da igreja. E ela dizia: ora, minha filha, estou orando por vocês, ele é um bom menino. E eu orei. A circunstância, ele era um vinagre, mas era daqueles ruins mesmo, irmã. Eu acho que não servia nem para nada mesmo. Mas eu orei, e o Senhor me disse, não foi uma profecia, o Senhor me disse: Gláucia, você está vendo esse homem hoje? Eu vou fazer dele um grande homem. Então eu não casei com ele vendo com meus olhos físicos. Que eu falo com ele, eu acho que o Senhor até tapou minha visão, Rony, não é possível. Não é possível. Eu não casei com ele
porque eu estava vendo algo. Eu casei com ele porque o Senhor me deu uma palavra, e o Senhor me viu ver que aquele tempo era um tempo de vinagre amargo, mas que mais adiante o Senhor faria uma grande obra. Ninguém acreditou, mas essas mulheres, como eram mulheres de experiência, como elas já tinham passado no processo, elas foram as únicas que diziam: ele é um bom menino, ele é um trabalhador, ele vai dar um bom fruto. Por isso que eu estou te dizendo nessa manhã, amadas irmãs, se junta com gente que tem experiência, porque todas as minhas amigas diziam: meu Deus, nossa, você está doida, o homem não tem nenhum sapato, não tem chinelo, ele foi dormir a primeira vez em uma cama quando ele se casou comigo. Durante 19 anos ele dormiu no chão. A primeira cama que ele dormiu foi quando a gente se casou. E eu disse para ele: Rony, vai pegar a sua mudança. Ele foi. De repente deu 5 minutos, o homem voltou com uma caixinha. Eu disse: nossa, que rápido, né? Rony, cadê o caminhão? Rony, cadê o negócio aí? Ele falou, ele trouxe uma caixinha. Tinha uma camisa, tinha a Bíblia, glória a Deus, que pelo menos a Bíblia estava lá dentro. Tinha um perfume assim pela metade. E tinha uma gravata. E ele me disse assim: Gláucia, isso foi tudo que eu conquistei nos meus 19 anos. Mas assim como você está acreditando no que Deus, porque nem ele, amadas, nem ele acreditava nele mesmo. Então eu tinha que acreditar por mim e por ele. Eu disse: Senhor, que eu tenha escutado realmente a sua voz. E ele disse: se você acreditar, nós vamos estar nos melhores hotéis, nós vamos viver nas melhores casas. Se você continua acreditando, nós vamos viver o melhor de Deus. E eu acreditei, não porque ele estava me prometendo, porque o homem pode prometer e pode falhar, mas porque já tinha uma promessa suprema sobre a minha vida. E aí, com 2 meses de casado, eu deixei tudo, deixei os meus presentes dentro das caixas, eu não usei meu fogão, eu não usei nada. Com 2 meses de casado, o Senhor me chamou para a Argentina. Nós fomos para a Argentina, viajamos 5 dias no ônibus. Chegamos na Argentina, a gente não sabia falar, a gente não tinha quem fosse nos receber. Foi um tempo de prova, um tempo que a igreja nos abandonou, que eu tive que vender as minhas roupas em um bazar para poder comer. Foram tempos muito fortes que nós vivemos naquele tempo. De amargura, de vinagre. Eu dizia: Senhor, eu deixei a minha nação, eu deixei o meu trabalho, eu deixei tudo e vim para este lugar por uma promessa. O Senhor me enviou. E ele dizia: fica em silêncio, fica guardada, porque eu vou te mostrar que eu sou o Deus, que quando eu fecho a porta, homem não pode abrir, mas quando eu abro a porta, nenhum homem pode fechar. Oh, aleluia! Você está vivendo um tempo de porta fechada. O Senhor fechou, mas o mesmo que fechou, Ele vai abrir, e ninguém terá o poder de fechar novamente. Oh, aleluia! Os anos se passaram, processos, mas o Senhor, da cidade mais pobre da Argentina, a cidade que ninguém queria ir, que os argentinos mesmo rejeitavam aquele lugar. Um lugar que faz 60 graus no calor. Um lugar que parece ser um deserto. Mas eu quero te dizer algo. Foi depois do processo de amargura, o Senhor nos levantou desde aquele lugar e nos levou para as nações. São mais de 60 países que eu tive o privilégio de ir junto com Ele para ministrar a palavra do Senhor. Aquele homem que é neto de mendigos, que não tinham o que comer, hoje está na Rússia pregando para vários russos. E aí, em muitos outros lugares, nós temos oportunidade de ir na casa de presidente, de ministrar a presidente, a governadores. O Senhor nos deu muito privilégio, mas eu sei que não é por mim, é a graça e a misericórdia do Senhor. Eu me lembro que a vovozinha do meu esposo, quando eu fui para a missão, ela catava os litros reciclados para poder
vender e me mandaram uma oferta, porque a igreja não queria sustentar, as pessoas não queriam se envolver em missões. E eu me lembro dela e de uma outra irmãzinha, outra vovozinha, ela tirava escondido, porque os filhos não podiam saber, e ela me mandava uma oferta. E sabe o que eu entendi nesse último tempo? Eu não sabia, eu não acreditava. Havia muitos líderes, muitas pessoas, muitos amigos meus que não acreditaram no que Deus tinha depositado dentro de mim. Quando eu me casei com o Rony e nós falamos que iam para a Argentina, o pastor disse assim: olha, Rony, você vai para a Argentina, mas não é por causa de você, porque a Gláucia tem um chamado, você não. Essa foi a palavra que nós recebemos quando nós fomos enviados. Mas havia 4 vovozinhas, 4 irmãzinhas que tinham comunhão com o Senhor, que muitos olhavam para elas e diziam: já é um odre velho, ela já não pode dar nenhum outro vinho. Mas ela dizia: Gláucia, eu vou fazer um sacrifício e eu vou investir em vocês, porque eu já vi o que Deus depositou dentro de você, eu já vi o que Deus tem depositado dentro de vocês. E olha aí, olha o que Deus fez. Naquele tempo ninguém podia ver o que Deus já tinha depositado dentro dele. E deixa eu te falar uma coisa, nem sempre foi ele que acreditou. Eu tinha que acreditar e dizer: Rony, Deus me deu uma palavra e eu não vou voltar atrás. Essa palavra vai ter que cumprir, porque não foi homem que me deu, foi o mesmo Senhor. Assim que eu não sei o que você vai fazer, mas Deus me disse que faria de você um grande homem, e eu não abro mão dessa promessa sobre a sua vida. Oh, aleluia! Você tem que acreditar, amada. Você tem que acreditar que na sua casa tem bom vinho, que na sua casa vai brotar azeite, unção do Senhor. Por isso eu acredito firmemente nessa união. Eu estava dizendo para a pastora, eu vivo na Argentina, onde foi um lugar que teve muito avivamento, que foi conhecido pelo avivamento, mas que hoje a gente olha e diz: os grandes pastores não deixaram um legado para esse avivamento chegar. Mas nós devemos aprender com o erro que nós vimos lá fora e dizer que se una as 2 gerações, que se una as 2 gerações. Por isso, pastora amada, a mãe da pastora, não sei como ela se chama, Deus te chamou para este tempo. A senhora não é um odre velho. Dentro de ti tem azeite tão novo, tão novo, tão novo. Flui. Quanto mais você dá, mais flui. Aquele azeite como da viúva, quanto mais dá, mais multiplica. Porque o teu segredo é dentro do quarto, o teu segredo é na oração, o teu segredo é velando por essa geração. E o Senhor te diz: eu te darei vida, eu te darei força para você ver essa geração. A senhora é uma das escolhidas para fazer essa conexão entre a geração que já estava mais passada com essa geração nova. A senhora faz parte desse tempo, dessa promessa para o Senhor. E como ela, tem muitas Isabel neste lugar, que Deus vai unir a tua vida com de outra mulher, para que o propósito seja guardado. Aleluia. E pastora, o Senhor te diz nessa manhã: não tenha medo, não tenha temor. Diz o Senhor: não olhe nem para um lado nem para o outro, siga. Tem muita gente que diz: esse nome, por que isso? Como é isso? E o Senhor te diz: eu te dei uma unção e é única. Esse azeite é único. As pessoas não vão estar entendendo, mas filha, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, permanece e olha, o Senhor tem te chamado. O Senhor chamou a tua mãe para conectar com você, com a senhora e com outra geração, mas o Senhor te escolheu para se conectar com a próxima geração. E às vezes a pessoa fala: mas ela tem um espírito tão juvenil, ela tem tanta alegria, ela tanto, como pode ser neste tempo, nessa idade, nesse processo? Diz o Senhor: não é a senhora, é o que tem dentro
dentro de ti, é o que o Senhor depositou dentro de ti. Eu vejo uma conexão tão forte entre a senhora e os seus netos. O Senhor te diz: vela pela vida deles, vela pela vida deles, porque é uma promessa, é uma promessa. Essa geração, essa casa sacerdotal. E olha aqui, pastora, para mim, o Senhor te diz: não tenha medo, a sua geração me pertence. Senhor, os meus netos, Senhor, eu não quero que eles sofram. Senhor, eu não quero que eles sintam esse peso do ministério, as calúnias. Diz o Senhor: descansa, descansa, descansa. Eu guardo o coração de cada um deles, eu guardo o coração de cada um deles. E diz o Senhor: ainda esse neto que a sua filha perdeu, e a senhora entregou ao Senhor, dizendo: Senhor, a dor dela é muito forte, e eu sinto a dor dela, mas o Senhor disse: eu me agradei da sua postura, porque eu pedi a tua filha, mas eu também estava pedindo a ti, a sua geração. Mas a semente que foi depositada, vocês como família verão os frutos, verão os frutos. E se você crê para a sua vida e a sua casa, recebe essa palavra nessa manhã. Éramos dois quando fomos para a Argentina, dois loucos, como as pessoas diziam. Aleluia. Hoje são mais de 4.000 pessoas, juntando todas as igrejas que pastoreamos. Temos 11 congregações na Argentina, e o Senhor tem nos levado ao mundo, às nações. E a minha entrega, hoje eu posso ver como o azeite flui na vida dos meus filhos. O mais velho toca bateria, ele toca piano, profetiza. E sobre a vida do meio, o salmista do Senhor, e o pequenininho que é o Davi, todos fluem na presença do Senhor, batizados com o Espírito Santo. E eu sempre disse ao Senhor: Senhor, eu não abro mão da minha geração. Amada, não abra mão da sua geração, seja ela espiritual ou seja ela física. O Senhor confiou nas tuas mãos. O Senhor confiou nas tuas mãos. Se ponha sobre os seus pés nessa manhã. Quero fazer uma oração contigo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se você tem ao seu lado alguém experiente, ela pode ter experiência de vida, ou pode já ter mais idade e ter experiência porque ela já passou por esse processo. Ou pode ser experiente porque o Senhor deu sabedoria e experiência a essa pessoa, a essa mulher. Se una a essa mulher. Eu não sei como você se sente nessa manhã. Eu não sei se você se sente um vinagre. Eu não sei se você sentiu que o seu tempo estava demorando demais. Mas você tem que entender que você é um bom vinho. Um vinho para ser usado em tempo específico. E eu não sei se você sentiu que o seu tempo passou. Mas eu sinto a conexão de Deus. Meu Deus, é muito forte. Conexão de duas gerações. E é não somente no físico, senão que no espiritual. Conexão. Senhor, no nome de Jesus, faça a sua oração, amada. Só você sabe o teu processo. Só você sabe de qual desses 3 vinhos você se encaixa. Senhor, no nome de Jesus, pela graça do Senhor, eu peço que o Senhor esteja neste momento tirando, removendo toda amargura, Senhor. Que esse processo seja de experiência para a vida das minhas irmãs. Que elas possam testemunhar, Senhor, que ainda no momento de amargura o Senhor fez coisas grandiosas. Meu Deus, eu quero declarar aqui na vida, na família das minhas irmãs, Senhor, tem profeta, tem sacerdote dessa nova geração, e que não vai se perder. Senhor, nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos Brasília, nós abençoamos essa igreja, nós abençoamos a liderança dessa igreja. Renova a força, Senhor, da pastora, renova a força, Senhor, das líderes dessa igreja.
igreja, das pastoras dessa igreja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu sinto esse tempo que o Senhor está sarando corações, que feridas estão sendo cicatrizadas, que feridas estão sendo cicatrizadas, Senhor. E assim como no 19 de janeiro, para mim é um dia de celebração, é um dia de poder celebrar a vida, Senhor, e não a morte. Eu quero, Senhor, declarar que essas mulheres começam a viver este novo tempo, Senhor, e que o próximo ano elas estarão neste lugar, celebrando o que elas começam a gerar desde o dia de hoje. Pai, obrigado por essa oportunidade, que essa palavra seja depositada no coração, e que cada uma dessas mulheres experientes não guarde a experiência para elas, senão que possa abençoar as Marias que estão guardando um propósito grandioso do Senhor, que começam a gerar, Senhor, um propósito grandioso. Isabel era mãe do maior profeta, mas ela guardou a vida de Maria, que foi a mãe do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Assim que, Senhor, une a essa geração, e declaro selado a tua palavra nessa manhã, que o azeite possa fluir, Senhor, que o vinho novo seja depositado, Senhor, e declaramos, Senhor, um novo tempo de muitas novidades, de boas notícias sobre esse ministério, sobre a vida e a casa de cada uma das tuas filhas, Senhor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã.